O que vale mais para você? A sua vida ou sua fé? Pode até parecer que a história dessa semana é sobre um grande livramento, mas na verdade ela fala sobre coragem e fé. Você pode até decidir viver pela sua fé, mas você está disposto a morrer por ela? Eu sou o Matheus Diniz. E eu sou a Neila Oliveira. E você está no canal Lamed, onde você estuda a Bíblia de um jeito diferenciado. E o nosso abraço desta semana vai para a base Missão Possível de Salvador, Bahia. Para a base Infinity G148 de Campo Limpo Paulista. A base Igreja de Bacia de São João do Meriti, no Rio de Janeiro. Para a base Construtores do Céu em Mandaguaçu, Paraná. E também para o Etienne Santos de Hagerstown, nos Estados Unidos, que tem acompanhado os nossos vídeos. Um abraço para vocês, um beijo e continue com a gente aí. Nós queremos parabenizar os ganhadores do sorteio que, como prometido, já receberam a caneca. A Gisele Santos e a base Atalaia. E aproveite, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva. Se você já é inscrito, não se esqueça de ativar o sininho para que você receba aí as notificações com os vídeos novos. E agora, lembre-se de assistir esse vídeo até o final, porque essa história está muito legal. Tá quente! Quem está no controle? Nabucodonosor achava que era ele, mas na verdade ele era apenas um coadjuvante nessa história. Deus havia dado um sonho a Nabucodonosor, revelando o futuro e também para mostrar que haveria um reino que não passaria, um reino eterno. Mas por muito tempo as palavras "Tu és a cabeça de ouro" ecoavam da cabeça de Nabucodonosor. E os sábios do reino, aproveitando-se disso, tiveram uma brilhante ideia. Por que não construir uma estátua igual a do sonho com uma cabeça de ouro, para que todos os povos soubessem da grandeza do reino da Babilônia? Nabucodonosor gostou da ideia, mas ele pensou bem e resolveu ir além. Por que, em vez de construir uma estátua com metais cada vez menos preciosos, não construir então uma estátua todinha de ouro para mostrar que Babilônia seria indestrutível? O que Nabucodonosor não sabia era que esse plano não era tão original assim. Havia alguém por trás dele. O plano era que a interpretação de Daniel fosse esquecida e a verdade fosse distorcida. O símbolo que Deus havia usado para trazer conhecimento às nações seria agora usado de uma forma totalmente distorcida. Veja o que diz aqui. Satanás sabia que a verdade sem mistura com o erro é uma força poderosa para salvar, mas quando é usada para exaltar o eu, se torna uma força para o mal. O rei Nabucodonosor era aquele tipo de governante que, quando colocava alguma coisa na cabeça, ele fazia. Veja só o que a Bíblia nos diz. O rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro de 27 metros de altura e 2,7 metros de largura e a colocou na planície de Dura, na província de Babilônia. Em seguida, enviou mensageiros a todos os altos funcionários, oficiais, governadores, conselheiros, tesoureiros, juízes, magistrados e todas as autoridades das províncias para que viessem à dedicação da estátua que ele havia levantado. Todas essas autoridades vieram. Eles não tinham muita opção, né? Era vir ou vir. No dia marcado, uma grande multidão compareceu e o rei então explicou quais eram as regras do jogo. Eram muito simples. A música tocaria e todos deveriam se prostrar e adorar a estátua de ouro. Quem não concordasse seria então lançado na fornalha, possivelmente aquela que tinha sido usada para a construção da estátua, que ainda estava quentinha. A estátua era uma representação clara de idolatria, o que quebrava o mandamento divino. Parecia que os poderes das trevas estavam vencendo nesse momento, mas houve 3 jovens que não se prostraram diante da estátua e que decidiram obedecer os mandamentos de Deus. Mas, como em toda situação, sempre tem um dedo duro, um X9, que foi até o rei e contou que esses 3 jovens não tinham obedecido o decreto que o rei tinha dado. Eles então foram levados imediatamente perante o rei. Quando o rei olhou para aqueles 3 jovens, ele falou: "Parece que eu conheço vocês." E ele deve ter se lembrado de que eles eram exatamente aqueles que eram 10 vezes mais sábios. Lembra naquele teste e tal, né? E ele pensou: não, peraí, tem alguma coisa errada, eles são muito especiais. Eu vou dar mais uma chance para eles, porque eu acho que eles não entenderam bem quais são as regras. Mas eles foram bem diretos com o rei. Rei, é o seguinte, não precisa nem dar uma segunda chance, que é assim, a gente não vai se ajoelhar.
Se Deus quiser nos salvar, Ele vai nos salvar e nos livrar das suas mãos. Mas caso Ele não nos livre, nós não iremos obedecer o seu decreto e não iremos nos prostrar diante da estátua. Que decisão! Que coragem! Quando o rei viu aquela atitude, ele ficou furioso e os jovens olharam tranquilamente para a fornalha. Então ele mandou que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais e ordenou que os homens mais fortes de seu exército amarrassem aqueles jovens e o lançassem na fornalha. Só com o calor das chamas, aqueles homens que jogaram os jovens na fornalha morreram. Agora imagine como estava o povo vendo tudo isso. Eu acho que nessa hora eles nem estavam mais prostrados, eu acho que eles já deviam ter se levantado para ver essa cena terrível. Talvez estivessem na pontinha do pé, né, para poder enxergar tudo. Bem, o que aconteceu é que o rei, enquanto esperava, né, que eles fossem queimados imediatamente, de repente ele olha para dentro da fornalha e vê uma cena muito estranha. E ele então vira para os seus oficiais e fala assim: escuta, não foram 3 jovens que nós jogamos na fornalha? E eles estavam amarrados e agora, olha lá, são 4 homens e eles estão passeando livremente pelo fogo. Quem é aquele que parece o filho de deuses? Por que será que Nabucodonosor identificou aquela 4ª pessoa dessa forma? Por uma razão muito simples. Os hebreus escravos em Babilônia tinham representado a verdade diante do rei por meio de sua vida e de seu caráter. Quando lhes perguntavam a razão de sua fé, eles respondiam sem vacilar, ensinando aos que estavam ao seu redor a respeito do Deus a quem adoravam. Eles tinham falado de Cristo, o Redentor, que um dia viria. E ao ver uma 4ª pessoa no meio do fogo, o rei logo reconheceu ser o Filho de Deus. Que testemunho poderoso! Com certeza, antes de ser lançados na fornalha, aqueles 3 jovens devem ter se fortalecido com as palavras do profeta Isaías, em que Deus prometeu estar com eles em todos os momentos. Quando passar por águas profundas, estarei ao seu lado. Quando atravessar rios, não se afogará. Quando passar pelo fogo, não se queimará. As chamas não lhe farão mal, pois eu sou o Senhor seu Deus, o Santo de Israel, seu Salvador. E Nabucodonosor, então, que achava que estava no controle, até esqueceu que ele era rei, chegou o mais perto que conseguia e gritou para que os jovens hebreus saíssem da fornalha. Quando eles se aproximaram, o rei talvez tenha até cheirado a roupa deles e falado assim: mas vocês não estão nem cheirando queimados, só as cordas foram consumidas. E eles então tiveram o privilégio de falar mais uma vez do Deus maravilhoso a quem eles serviam. E como Nabucodonosor era um homem de extremos, agora ele deu uma outra ordem. A estátua ficou para lá, ninguém nem mais lembrou dela. Mas a ordem foi muito clara de novo, com regrinhas bem básicas e simples. Aquele que desrespeitasse o Deus de Israel seria picado em pequenos pedaços e a sua casa seria destroçada e viraria apenas um monte de escombros. Mas o que é mais legal nessa história é que todos aqueles representantes de países que tinham sido convocados, quando eles voltaram, levaram a maravilhosa notícia do livramento e assim o nome de Deus se tornou conhecido em todo o mundo da época. A primeira lição. Aqueles jovens poderiam até ter dito uns para os outros: vamos ficar na nossa, não vamos chamar atenção, a gente se ajoelha, a gente ora para nosso Deus, ele vai entender. Até porque é melhor que a gente fique vivo e possamos testemunhar do que nós morrermos. Mas a Bíblia nos diz que as suas boas obras devem brilhar para que todos as vejam e louvem o seu Pai que está nos céus. A segunda lição. Aqueles rapazes, eles estavam com amigos. E isso é uma coisa muito importante porque eles estavam juntos e um ajudou a fortalecer o outro. Até a gente não falou de Daniel e alguns perguntam: onde estava, será, Daniel, né? Bom, não importa onde Daniel estava, o que importa é que se ele estivesse ali, não seriam 4 caminhando na fornalha, seriam 5. A terceira lição. No tempo do fim, um decreto de morte será feito contra aqueles que decidiram obedecer à lei de Deus ao invés das leis dos homens. Mas, para o coração fiel, meras leis humanas são insignificantes diante da palavra do Deus eterno. E para você, o que é mais importante? A sua vida ou a sua fé?